Oi gente, eu sou Vera Soares, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança e que não chegou a ser... Foi um abuso, mas não chegou a ser tão grave, tão, sabe, mais avançado pela criação que eu tive. Por meu pai ser sempre foi muito transparente com a gente, comigo e com as minhas irmãs. Sempre falou sobre... Não falava, assim, detalhes do assunto, lógico, mas ele sempre falava que menina não pode brincar com menino. Ele sempre deixava bem claro que menino e menina... Eu não sei explicar, gente, eu sou péssima. E isso poderia também ajudar outras pessoas que... até pais também, para sempre alertar seus filhos, dependente da idade, porque eu tinha apenas 6 anos de idade. E eu já tinha consciência do que era, que isso não era certo. Por isso que eu consegui evitar que isso acontecesse. Porque se eu fosse essa criança que os pais não falassem, que os pais não ficassem, não falassem do assunto, sabe? Eu com certeza poderia ter acontecido algo muito pior. Por isso que eu falo, gente, por favor, pai, mãe que vai ver esse vídeo, que viu esse vídeo, não sei se vai ver, mas assim, por favor, tenta conversar, alertar seus filhos para eles crescerem e futuramente, Deus me livre, espero que nunca aconteça, mas se tentarem algo, eles tenham a consciência que isso é errado, igual aconteceu comigo. Então vamos lá. Então antes de começar o vídeo, vamos lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Deixa seu like que me ajuda muito também. Também comenta aqui, nem que seja um emoji. Calma aí, gente, acho que chegou alguém aqui perto. Voltando. Gente, nem que seja um emoji, pode ser qualquer coisa que me ajuda muito, só pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, para eles poderem indicar meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, que é @VeraSoares, com 2 underlines no final, vai aparecer aqui. Vai lá, me segue, por favor, também, para acompanhar meu dia a dia. E é isso, vamos pro vídeo, né? Gente, vamos lá. Eu lembro que esse senhor, hoje ele é um senhor, eu ainda vejo ele ainda frequenta a minha família até hoje. Vamos lá. Ele era amigo do meu pai já é falecido, tá? Mas à época meu pai era vivo. Ele era amigo da nossa família, ele é muito amigo do meu pai, e a esposa dele, muito amiga da minha mãe, e até hoje ela é muito amiga da minha mãe. Por isso que às vezes quando eu vou na minha mãe, ela tá com ele, e eu não fico no mesmo lugar que ele até hoje. Até hoje eu não esqueço, gente, eu tinha 6 anos, eu tenho 26 anos. Faz 20 anos que isso aconteceu e eu não esqueço de nada, nenhum detalhe. Foi assim, a gente tava assim, ela sempre frequentava, né? Eles sempre frequentavam a nossa casa e a gente também frequentava deles. Aí eu morava num morro, um morro mesmo, e eles também, mas eles moravam mais acima. E o quintal deles era de barro e tinha um barranco, entendeu? E a gente estava lá na casa deles, minha mãe estava lá dentro, conversando com a amiga dela, que é a esposa dele até hoje, e ele estava lá fora, assim, tem um quintal, que era de barro, mas era um quintal, e embaixo era um barranco que também fazia parte da casa deles, e ele estava com a enxada, eu não lembro o que ele estava fazendo, mas eu sei que ele estava usando a enxada, não sei se estava fazendo buraco, eu não lembro direito, mas eu sei que ele estava usando aquela enxada, mexendo no barro lá, e eu estava jogando bolinha de gude, porque como era barro, né, era fácil fazer os buracos. E eu tava brincando sozinha. E lá fora, minha mãe lá dentro com a esposa dele. Aí ele foi... Minha bolinha caiu no barranco. E eu fui pra perto olhar. Aí quando eu olhei pra baixo, ele estava ali no barranco. E ele parou, pegou a bolinha pra mim. Aí ele me esticou a mão pra me dar a bolinha. E eu fiquei olhando pra ele. E ele ficou olhando dentro dos meus olhos, sabe? Me encarando. E eu não tive reação, eu fiquei também olhando pra ele. Eu juro pra vocês, gente, que eu acho que eu fiquei uns 5 minutos. Ou até mais, eu não tinha noção do tempo. Mas eu fiquei ele me olhando. E eu olhando pra ele. Assim.
E eu sem reação. Só de lembrar meu coração acelera de novo. Gente, é muito uma sensação muito ruim. Aí, meu coração acelerou. Até agora tá acelerado. Ai, que horrível. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a sentir medo dele, mas eu não conseguia ter reação. Eu juro, gente, eu não sei, eu era criança. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu fiquei paralisada. E ele olhando pra mim. Ele não parava de olhar pra mim. Nisso ele começou a pegar a mão dele e eu estava no alto. Tipo assim, a altura dele, a cabeça dele, assim, batia mais ou menos no meu joelho. Porque eu estava no alto. Aí ele começou a pegar a mão dele e passar a mão na minha panturrilha, na minha perna, assim. Começou a subir pro meu joelho. E eu nisso eu não tive reação, fiquei assim, hipnotizada. Aí ele foi subindo a mão, subindo e olhando pra mim, olhando. E foi subindo a mão, subindo a mão, subindo a mão. Até que eu tava de short. Gente, eu era criança. Eu não estava usando roupa chamativa. Eu não estava seduzindo ninguém. Eu era uma criança, eu tinha 6 anos. 6 anos. Que homem me fala que pessoa sente atração por uma criança, sabe? E eu sei que não tem esse negócio de roupa, não tem que tá até na Bíblia isso. Eu não lembro quem, mas também teve um personagem da Bíblia que foi abusado pelo irmão. Ela cuidava do irmão, mas eu vou tentar lembrar o nome. Se eu lembrar, eu ponho aqui, gente, mas eu sei dessa história, porque eu já vi essa história. Que ela estava cuidando do irmão doente e ela foi abusada por ele. E naquela época, a gente, vizinhos, valeu, vizinhos. E naquela época, as mulheres usavam roupas longas. As mulheres não usavam roupas curtas. E mesmo assim, ela foi abusada pelo irmão dela. E eu acho que roupa não define nada, sabe? Não tem essa, que a roupa é curta ou não. O homem, quando não tem caráter. Ou a mulher também, que tem muitas mulheres também mais velhas que já abusam de meninos, tá? Eu não vou botar a culpa somente nos homens, não. Ai, vizinhos, por favor, tô gravando, meu filho. Já teve meninos, sim, e que já foram abusados por mulheres. Independente se foi mulher, é abuso da mesma forma. Se não foi, se é criança também, se não foi com consentimento da pessoa, é abuso, independente do sexo. Enfim, aí voltando lá, ele começou a mexer no meu short e botar pro lado, no short, assim, com a mão. E começou a tirar também, botar minha calcinha pro lado. Nisso, quando eu senti que ele pegou na minha calcinha e foi puxar, eu já fui pra trás. Na mesma hora me deu um estalo. Eu fui pra trás e ele pegou a beirada do meu short e ficou me puxando de novo pra perto dele. Nisso eu olhei assim e saí correndo. Eu tirei a mão dele e saí correndo. Porque naquele momento que deu o estalo, eu tive a consciência que isso ali estava errado. Entendeu? Que meu pai era muito rígido. Eu tenho gratidão por isso, porque se não fosse isso, eu acho que poderia acontecer coisa pior. Meu pai sempre, eu sei que é muito machismo isso, sabe? Mas a época do meu pai é época antiga. E assim, e por causa desse machismo, eu não sofri um abuso pior. Que não deixou de ser um abuso, mas poderia ser muito pior. Ele não deixava eu brincar com menino, eu deixava só brincar com menina. Ele falava que menino e menina, ele deixava bem claro que menino e menina não podiam ficar juntos. E falava que era errado, que menino tem que brincar. Porque eu não consigo, eu tô tentando achar uma palavra leve, mas ele falava mesmo, tá? Porque eu não posso pensar certas palavras que eu não posso usar aqui no YouTube. Mas vocês estão entendendo? Eu espero que sim, né? Que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo passar. Aí eu fui sair, assim, tirei a mão dele e saí correndo pra dentro de casa. E eu cheguei entrando desesperada, com o coração. E não conseguia falar, minha mãe perguntando o que houve. E minha mãe sempre foi muito ignorante. Ela perguntou e eu falei pra ela que eu falei, meu tio, eu chamava de tio, botou a mão nas minhas... Falei, meu tio puxou meu short, botou a mão né? Aí ela não acreditou em mim. Nem ela, nem a esposa dele. E eu falei que sim. E ele negou. Ele negou, falou que eu estava inventando. E minha mãe e ela acreditou nele. Cara, por isso, cara, eu entendo que tem muita criança, muitas mulheres que têm medo de falar sobre. Porque aconteceu comigo. E até hoje eu não esqueço. E eu falo pra ela até hoje dessa história. E ela falou, mas eu não sabia. Eu falei, mas eu te contei. E a senhora não acreditou em mim.
Se acontecesse pior. Aí eu desci correndo, que como eu falei, eu morava em morro, e eu tinha uma escadaria pra descer, que eu morava mais abaixo. E fui correndo contar pro meu pai. Graças a Deus, meu pai acreditou em mim. Como eu te falei, meu pai sempre foi muito rígido, ele sempre foi muito assim. E eu sempre fui uma criança muito inteligente, eu sempre fui estudiosa, eu nunca dei trabalho pros meus pais. Nunca, em questão de nada, eu nunca fui respondona com meu pai, assim, com a minha mãe. Eu tive uma fase rebelde na adolescência, lógico, mas toda criança acho que passou por essa fase, mas naquela época eu era uma criança muito obediente, muito responsável, independente de ser uma criança. Eu gostava muito de estudar, nunca fui respondona. E eu não tinha por que inventar isso pro meu pai. E graças a Deus ele teve essa consciência. Aí ele foi, subiu, não deixou subir, mas eu sei que deu uma confusão. E ele negou, a mãe dele, a esposa dele falou que era mentira minha. A minha mãe ficou do lado deles, mas meu pai acreditou em mim, eles brigaram. E ele proibiu eles de ir na minha casa. Só que quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. Meu pai veio a falecer. Isso eu tinha 6. E eles não pararam de frequentar a nossa casa. Só que depois que meu pai faleceu, eles voltaram a frequentar a nossa casa, quando eu morava com a minha mãe, né? E eu não conseguia ficar perto dele. Não falo com ele até hoje, e até hoje eu ainda vejo ele. Por conta disso, por ele sempre frequentar a casa da minha mãe, por ela ser muito amiga da minha mãe, e às vezes ela leva ele também. Ele tá bem idoso. Na época também ele era bem mais velho, mas hoje ele tá muito mais idoso. E é isso, gente. Por isso que fica de alerta aí pras pessoas, assim, como eu falei pra vocês, é importante os pais alertarem os filhos sempre. Eles nem precisa falar 100%, mas tem que ser claro, gente. Tem que falar. Porque isso pode evitar problemas piores, futuros, igual aconteceu comigo. Entendeu? Se meu pai não tivesse falado sobre isso comigo, eu tenho certeza absoluta que poderia ter acontecido algo pior. E também se meu pai não acreditasse em mim, que é muito importante, gente, vocês procurarem. Mesmo se vocês tiverem dúvida, procure saber se o filho ou a filha, entendeu, gente? Não passa pano, não fecha os olhos, não finge que não tá acontecendo. Porque isso pode acontecer sim. E acontece muito com pessoas que é de casa, que frequenta a nossa casa, a nossa família, que tem a nossa confiança. Por isso que é difícil acreditar e por isso que mais acontece, porque são pessoas que têm a nossa confiança. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Como eu te falei, isso serve de alerta pra vocês, pra mãe, papai, pra pessoas também que poderia ter achado que não foi um abuso. Deve ter acontecido algo também parecido, mas a pessoa não tem a consciência que foi um abuso. E é isso. Esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado de alguma forma. Pra mim foi uma forma de desabafo. E eu nunca falei isso. Só pra minha mãe. Gente, eu nunca falei isso abertamente assim pra ninguém. Eu não sei como é que vai ser. Não sei se eu vou postar esse vídeo. Não sei como é que vai. Também, ai gente, é complicado você falar de uma história. Isso volta, né? Como eu te falei, essa imagem dele é muito forte pra mim até hoje, ela é muito viva e eu não consigo esquecer de nenhum detalhe. E realmente são coisas que traumatizam a gente e mexe com o nosso psicológico. Então foi isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra toda vez que tiver um vídeo novo vocês não perder nenhum. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, ou pode ser um emoji, qualquer coisa que me ajuda muito também. Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, vai ficar aparecendo aqui pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.